Depois de muitas temporadas desapontadoras e campanhas negativas, o Washington Commanders percebeu que mudanças drásticas eram necessárias, e para salvar a franquia, eles elaboraram um plano ousado e promissor. Nessa temporada, o time já começou a botar a mão na massa, e realizou diversas movimentações para renovar tanto o elenco quanto a comissão técnica, mas as mudanças não ficam limitadas apenas a essas áreas. Toda essa história começou em maio de 2023, quando o Washington Commanders foi comprado por 6,05 bilhões de dólares por um grupo liderado pelo Josh Harris, que também é dono do Philadelphia 76ers da NBA e do New Jersey Devils da NHL. Além dele, o grupo ainda conta com 19 parceiros limitados, incluindo a ex-estrela da NBA, Magic Johnson. Essa aquisição foi extremamente importante para a equipe, não só pela parte financeira, mas principalmente pela troca na administração, que com certeza foi motivo para muito alívio dos torcedores. E se nos últimos anos você acompanhou as notícias da situação interna dos Commanders, já deve saber o porquê. O Dan Snyder, que até então era o proprietário do time, era considerado um dos piores donos de equipe de toda a história da NFL. Em 24 temporadas sob sua administração, a equipe teve um total de 164 vitórias, 220 derrotas e 2 empates na temporada regular. E nos playoffs o desempenho foi pior ainda, com apenas 2 vitórias e 6 derrotas. E essa não é nem a parte mais negativa. A relação entre o Dan Snyder e os torcedores era péssima, e os problemas são de todo tipo que você possa imaginar. E para você ter uma ideia, ele até chegou a processar os detentores de ingressos da temporada, que pediram a dispensa do contrato após não conseguirem pagar os valores durante a grande recessão de 2008. Como resultado dessa relação problemática, houve uma queda considerável de torcedores no estádio, tanto em relação à quantidade, quanto a quedas literais devido a problemas com a infraestrutura. E como se tudo isso já não bastasse, ele ainda foi investigado em 2021 devido a condutas inapropriadas no ambiente de trabalho e também no setor financeiro. Graças a tudo isso, o Snyder foi fortemente pressionado pelos demais donos da liga para vender o time, o que no final acabou realmente se concretizando. Ao assumir o time, os novos proprietários tinham como grande objetivo mudar imediatamente essa cultura. E como sabiam que esse processo é extremamente complexo e demorado, eles rapidamente começaram a se movimentar. Depois de mais uma temporada terrível com um recorde de apenas 4 vitórias e 13 derrotas, o head coach Ron Rivera acabou sendo demitido, assim como o coordenador defensivo Jack Del Rio e o ofensivo Eric Bieniemy. Essa demissão em massa pode parecer exagerada, mas olhando para os números do time nessa temporada, fica fácil de entender essa decisão. Na defesa, os Commanders foram o pior time da temporada em pontos sofridos e em jardas cedidas ao adversário. E no ataque, as coisas também foram complicadas. E eles ficaram entre os 10 piores times em jardas totais, pontos marcados e faltas cometidas. A primeira ação do novo dono foi contratar o ex-general manager do Golden State Warriors, Bob Myers, para auxiliá-lo durante esse processo de reconstrução. Myers foi eleito 2 vezes o executivo do ano da NBA e é um dos grandes responsáveis pelo sucesso recente do time, que resultou em 4 títulos da liga. Essa contratação foi um movimento ousado que chamou muita atenção ao redor da liga, pois apesar da falta de experiência no mercado de futebol americano, o Bob Myers é muito respeitado e reconhecido como uma autoridade da área no mundo dos esportes. E a partir desse momento, as coisas começaram a melhorar para o time de Washington. Para assumir os cargos disponíveis, eles contrataram General Manager assistente dos 49ers Aidan Peters para a vaga de General Manager e o coordenador defensivo dos Cowboys Dan Quinn como Head Coach. E para os cargos de coordenador, eles contrataram o ex-técnico dos Cardinals Cliff Kingsbury como coordenador ofensivo e o coordenador da secundária dos Cowboys Joe Witt Jr. como defensivo. Com todas essas adições, a comissão técnica está totalmente renovada e de cara nova, mas essa foi apenas a primeira parte do plano, e outras grandes mudanças ocorreram no elenco. Nesse período de free agency, o time foi um dos maiores destaques no quesito contratações e fechou com diversos jogadores interessantes que de cara já animaram a torcida. E isso é um grande exemplo dos resultados que já estão começando a aparecer, pois devido a toda essa situação interna do time, havia uma
certa preocupação em falta de interesse dos jogadores em assinar com os Commanders durante essas últimas temporadas. Em 2023, a pesquisa da Associação de Jogadores da NFL ranqueou o Washington Commanders como o pior time para se jogar, com notas baixas em diversas categorias, mas nessa temporada as coisas foram diferentes. E entre os jogadores que assinaram com o time estão o defensive end Dorrance Armstrong e o center Tyler Biadasz, que eram dos Cowboys, o linebacker Frank Louvo, que teve uma evolução impressionante na temporada passada, o tight end veterano Zach Ertz, o linebacker Bob Wagner, que já foi selecionado 10 vezes para o All-Pro, e o running back Austin Ekeler, que é o jogador com mais touchdowns na liga nas últimas 3 temporadas. E para fechar a off-season com chave de ouro, eles ainda tiveram um grande draft e selecionaram o quarterback de LSU e vencedor do Heisman Trophy Jayden Daniels com a segunda escolha geral, o defensive tackle Johnny Newton de Illinois, que muitos analistas acreditavam que seria escolhido na primeira rodada, o cornerback de Michigan Mike Sainristil também na segunda rodada, e o wide receiver de Rice Luke McCaffrey, que é o irmão mais novo do Christian McCaffrey. Dessa maneira, eles conseguiram adicionar tanto veteranos já testados quanto novatos promissores. E nos treinamentos, os novos jogadores estão tendo ótimos desempenhos, com destaque especial para o Jayden Daniels, que segundo relatórios está deixando toda a comissão técnica impressionada. Com todas essas adições no elenco, mudanças na comissão técnica e a ausência do Dan Snyder, o torcedor dos Commanders poderá voltar a sonhar com o sucesso do seu time pela primeira vez depois de muitas temporadas. E se eles conseguirem executar todo esse plano da maneira correta, o futuro da equipe poderá ser muito promissor. Com o Jayden Daniels, o Washington Commanders pode ter encontrado o quarterback certo para o futuro da franquia, e essa temporada será essencial para provar isso. Mas outro time que está em uma situação completamente diferente são os Giants. E para descobrir porque essa pode ser a última temporada do Daniel Jones pelo time de Nova York, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.